Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9. Sentados como os irmãos estão, mas com toda reverência à palavra do Senhor, façamos assim a leitura do texto bíblico. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Palavra do Senhor. Como mencionei, durante este mês de abril, estaremos refletindo como igreja no tema Ensina-nos, ó Senhor, os teus caminhos. E a partir dessa perspectiva, dessa temática, nortearemos todas as mensagens, as atividades, nos lembrando de que, como servos e servas do Senhor, é fundamental trilharmos o caminho do nosso bom e eterno Pai. Porque na vida, irmãos, e durante a nossa jornada, a nossa caminhada, muitos caminhos se apresentam para nós. Como nos diz o texto bíblico, alguns caminhos que aparentemente são caminhos bons, mas que nos levam para distantes do Senhor, que podem nos levar para realizarmos ações práticas que fazem com que o Senhor fique entristecido com as nossas ações, mas que a palavra de Deus, ela nos orienta a partir da perspectiva de que o próprio Senhor, o nosso Salvador, é o único caminho que devemos seguir. Quando olhamos para o texto do profeta Isaías, aprendemos e somos lembrados de que a supremacia dos pensamentos e caminhos de Deus em relação aos nossos pensamentos e os nossos caminhos. Deus age de forma infinitamente superior à compreensão humana e a qualquer perspectiva humana. E quando nós confiamos nos caminhos que Deus apresenta diante de nós, nós temos a certeza de que o futuro e o resultado e o destino final é o melhor que espera por todos nós. Quando aqui olhamos para o livro do profeta Isaías e quando percebemos o contexto histórico em que o profeta estava aqui escrevendo, momento final do ministério do profeta Isaías, ministério esse que durou mais de 40 anos, no século 8º a.C., quando ali o povo estava se distanciando do Senhor, o reino já estava dividido, o reino do norte e o reino do sul, e o profeta Isaías, dentro da sua ação profética, atuação profética, ministério profético, pôde falar para o reino do norte, Israel, assim também como ministrar o reino do sul, Judá, e dentro da sua mensagem, sempre uma mensagem que chamava o povo ao arrependimento, chamava o povo ao compromisso com o Senhor, deixando muito claro que todo e qualquer caminho desviante do Senhor levaria à perdição e teria consequências. O profeta Isaías, que atuou aproximadamente entre os anos 740 ao ano 700 a.C., e aqui no capítulo 55, parte do seu livro, conhecido como o Livro da Consolação, capítulo 44 ao capítulo 66, esse texto ele é dirigido ao Israel exilado, ou seja, ao reino do norte, que foi exilado através dos assírios e que estavam distantes do Senhor por conta das consequências dos seus pecados. Dentro desse contexto, o profeta, ele faz um convite ao arrependimento. Convite esse que ele é atualizado em nossos dias, porque todos os dias a palavra do Senhor, ela nos desafia e ela nos convida ao arrependimento. Não é à toa, irmãos, que em todos os nossos cultos nós temos o momento da confissão, oração de confissão. Interessante que recentemente alguém me perguntou, disse, pastor, por que lá em Campo Grande
vocês fazem, dentro do culto, todos os cultos, uma oração de confissão. Isso não é comum, isso faz parte de uma liturgia que era realizada outrora. Hoje não é mais uma prática comum nas igrejas. Eu disse, lamentavelmente, porque o nosso entendimento é que todos os dias nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, e há uma dimensão simbólica quando no culto coletivo, como igreja, nós identificamos, nós marcamos um momento para que todo o povo de Deus possa colocar-se diante do Senhor, dizendo, Senhor, perdoa-nos. Senhor, perdoa-me individualmente, porque eu tenho pecado e preciso que a tua graça me alcance. Era o que aqui o profeta estava falando ao povo, sobre a necessidade do arrependimento, sobre a ação, a atitude que todos nós devemos ter de colocar-se diante de Deus e dizer, Senhor, pequei. Preciso que o Senhor esteja com a sua mão estendida sobre a minha vida, esteja derramando a sua graça, para que todos os dias eu possa reconhecer que sou pecador e dependo da graça do nosso Deus. Era esse contexto que o profeta Isaías estava ministrando a um povo que estava exilado, a um povo que estava distante, a um povo que estava vivendo as consequências dos seus erros. E a partir dessa compreensão, nós, quando olhamos para esses dois versículos, o primeiro versículo, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Encontramos aqui a expressão pensamento, e há duas expressões aqui que são marcantes nesses versículos, a expressão pensamento e a expressão caminho. Ambas palavras extraídas do texto original, escrito na língua hebraica. A expressão pensamento aqui, que tem o sentido de intenção, de planos, propósitos, dizendo que os planos, propósitos e as intenções do Senhor em relação à minha vida e à sua vida estão num nível muito mais elevado. É bem verdade, irmãos, que todos nós temos planos, propósitos e intenções na vida, e é importante que tenhamos. Todos nós precisamos projetar, todos nós temos planos, todos nós temos sonhos, todos nós temos intenções. Nós fazemos perspectivas sobre o nosso futuro, e compartilhando mais cedo com a irmã Orlando, falando dos propósitos, dos planos dela para seus filhos, e Deus na prática fez com que a irmã Orlando vivenciasse esse versículo, que os planos e propósitos do Senhor eram muito mais elevados, e assim acontece com a minha vida e com a sua vida. Todos os dias colocamos os nossos sonhos, intentos, propósitos e projetos diante do Senhor, e Ele nos ensina, e Ele nos mostra que os planos dele são muito maiores. Mas aqui também encontramos a expressão que é traduzida por caminho, que no hebraico há o vocábulo derek, que significa forma de viver, direção, atitude. O caminho aqui, irmãos, não diz respeito a uma estrada, literalmente, mas sim um sentido de a minha intenção, as minhas atitudes, as minhas escolhas. São sobre esses caminhos que o texto sagrado está nos ensinando. Os caminhos, irmãos, que diariamente nós trilhamos. Caminhos esses que são formados, como mencionei, pelas nossas atitudes, as nossas escolhas. Escolhas essas que realizamos todos os dias. Os caminhos humanos, eles são limitados. Muitas vezes pecaminosos, porque são frutos da nossa sensação e do nosso sentimento de autossuficiência. Mas somos lembrados que esses caminhos, eles precisam estar sempre alinhados com os propósitos de Deus. Deus, Ele sempre tem um caminho, um propósito, um objetivo, um alvo muito melhor do que os nossos próprios caminhos. E quando nós temos essa convicção, irmãos, nós descansamos no Senhor. Nós descansamos no Senhor porque no versículo 9, nos diz que os céus, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. O escritor bíblico, ele usa aqui uma metáfora.
a metáfora dos céus e da terra, destacando a vastidão da diferença entre o propósito humano e o propósito de Deus. A intenção aqui do escritor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, é para demonstrar a grandeza dos propósitos do Senhor aqui, fazendo uma comparação com os céus em relação aos nossos propósitos, a pequenez dos nossos propósitos. Às vezes, irmãos, nós pensamos, imaginamos na nossa finitude, que temos os melhores planos, que temos os melhores propósitos, os melhores projetos. E Deus nos mostra que os planos do Senhor, os planos dele são muito maiores e muito melhores do que os nossos. Muitas vezes nós definimos alvos, metas na vida, para as nossas vidas, para os que são pais, para os nossos filhos. E todo pai, toda mãe tem planos, projetos, sonhos para os filhos, e é importante que tenhamos, mas precisamos entender que os nossos filhos, antes de serem nossos, eles são do Senhor. E o Senhor tem sempre os melhores planos para todos nós. Deus, ele não é uma versão melhorada do homem, que faz planos melhores porque ele é melhor do que o homem. Não, Deus, ele é o Criador de todas as coisas. E os planos deles não são melhor simplesmente. Os planos deles são perfeitos para nós, porque o Senhor é perfeito. É a própria perfeição. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, coloque seus planos, projetos, caminhos nas mãos do Senhor. Ele tem sempre o melhor. Ele tem sempre o melhor, irmãos, porque quando comparamos os nossos planos e os nossos caminhos com os caminhos de Deus, nós entendemos que os pensamentos humanos, eles são sempre limitados e autossuficientes. A nossa geração, ela tem uma tendência exagerada à autossuficiência, entendendo que muitas vezes os seus próprios desejos, a sua própria perspectiva e visão de mundo, ela é suficiente e necessária para a vida. Uma demonstração clara disso dentro do aspecto religioso, eclesiástico, é aquilo que nós chamamos e conhecemos de desigrejados, os crentes sem igreja. Isso, irmãos, é sim, em alguma medida e em grande medida, uma demonstração de autossuficiência. Porque eu creio em Deus, eu assumi um compromisso com o Senhor, eu tenho uma prática, uma ética evangélica, eu não preciso estar na igreja. Ou seja, eu não preciso me relacionar, eu não preciso congregar, eu não preciso exercer um discipulado mútuo. Isso é sim uma demonstração de autossuficiência. Eu não preciso estar na igreja. Eu consigo trilhar o meu caminho sozinho. Eu sou maduro, eu sei fazer minhas próprias escolhas, eu leio a Bíblia, eu tenho um compromisso com o Senhor, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Ora, irmãos, isso é uma atitude de autossuficiência. Sim, porque Deus nos chamou para estarmos juntos, congregando, aprendendo mutuamente, discipulando mutuamente, cumprindo o propósito do Senhor. Os pensamentos humanos são sempre limitados e autossuficientes. O profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, nos diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Há muita gente, irmãos, que com boas intenções estão fazendo escolhas erradas, porque boas intenções não é suficiente para seguir ao Senhor. É necessário compromisso, é necessário decisão, é necessário atitude. O livro de Provérbios, no Provérbio capítulo 14, versículo 12, nos diz que há caminho que parece direito, mas o fim são caminhos de morte, são caminhos de perdição. Mas quando olhamos para os pensamentos de Deus, eles são sempre santos, eternos e justos. Enquanto que os pensamentos humanos são limitados e autossuficientes, os pensamentos de Deus são sempre santos, eternos e justos. O pensamento de Deus, ao meu respeito e ao seu respeito, é um pensamento eterno de justiça e de santidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, na sua epístola, no capítulo 11, versículo 13 e 14, nos diz: ó profundidade das riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. É sobre esse conhecimento que Deus quer que tenhamos uma experiência com Ele.
é sobre o conhecimento de forma profunda e não rasa, mas de maneira íntima com o Senhor, que Ele quer que vivamos, que a nossa expressão de vida, a nossa caminhada, o nosso relacionamento com o Senhor seja marcado pela profundidade. Deixemos, irmãos, de vivermos experiências rasas, experiências apenas dominicais, Deus separar o domingo e muitas vezes ou pela manhã ou pela noite para vir à igreja. Isso, irmãos, é uma experiência rasa com o Senhor. E aqui, irmãos, entendam, não estamos aqui apenas restringindo o relacionamento com Deus, a nossa relação com a igreja, mas sim é uma demonstração, porque se queremos andar com Deus, queremos andar com o povo de Deus. Não há como eu querer andar com Deus sem querer andar com o seu povo. E quem é o seu povo? A igreja do Senhor, santa, redimida, salva por Cristo Jesus. Por isso, meus amados irmãos, que os pensamentos de Deus, eles são sempre santos, justos e eternos. E mesmo aqueles pensamentos que às vezes não conseguimos entender a ação de Deus nas nossas vidas, aquilo que, por exemplo, o apóstolo Paulo ilustrou muito bem, de forma muito precisa, quando escreveu aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 25, quando nos diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, ou seja, a loucura de Deus é mais sábia do que a suposta sabedoria humana. Por mais que tenhamos, irmãos, às vezes a impressão de que sabemos muitas coisas, mas a nossa mais profunda sabedoria é loucura para Deus. Por isso, irmãos, a melhor decisão é entregar a nossa vida integralmente ao Senhor, entregar as nossas decisões, os nossos caminhos, entregar todo o nosso ser sem reservas ao Senhor. Quando olhamos, por exemplo, para a escolha que alguns servos e servas do Senhor realizaram durante toda a tradição bíblica, olhamos para Jonas, por exemplo, o Senhor tinha um propósito para Jonas. Ele enviou que Jonas fosse pregar a Nínive. Mas Jonas, no seu entendimento humano, compreendeu que o pensamento dele e a ideia dele era melhor do que a de Deus. E ali ele fugiu. Ele fugiu porque ele entendeu que Deus não seria justo ao perdoar os ninivitas. Ou seja, ele quis julgar a ação de Deus. Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 4, versículos 1 e 3. Mas quando ele percebeu que sim, os propósitos de Deus, os projetos do Senhor eram muito maiores e muito melhores do que os dele, ele pôde assim seguir o propósito de Deus, cumprir a missão do Senhor e anunciar a mensagem de perdão e de salvação àquele povo. Quando olhamos para o livro do Gênesis e aprendemos com a história de José que foi vendido como escravo, e o pensamento ali dos seus irmãos era se livrar de José, era fazer com que José fosse totalmente descartado e excluído da história da sua família, mas os planos de Deus e os propósitos de Deus para a vida de José eram muito maiores, e ele saiu da condição de escravo para a condição de governador. Ele saiu da condição de humilhado para a condição de exaltado pelo Senhor, porque os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos planos, irmãos. Quando o Império Romano imaginou que estaria acabando com a vida do Senhor Jesus Cristo, pregando no madeiro, na cruz, os propósitos de Deus foram muito maiores, porque a aparente derrota constituiu-se na maior vitória, a vitória sobre o pecado, a vitória na cruz do Calvário, porque os pensamentos de Deus são sempre maiores e melhores do que os nossos pensamentos. Precisamos, irmãos, ter confiança nos planos de Deus, confiança em meio à incerteza. Sim, irmãos, porque nós vivemos num tempo de muitas incertezas. As pessoas, elas são marcadas pelas incertezas, a incerteza que é gerada muitas vezes pela falta de confiança.
Confiança nas pessoas, confiança no Estado, confiança na igreja. As pessoas sentem falta dessa confiança, desse ambiente de confiança, e aí passam a viver numa condição de incertezas. Mas precisamos entender que a nossa confiança, ela não está nas instituições, a nossa confiança não está nas pessoas, a nossa confiança está no Senhor. E quando a nossa confiança está depositada exclusivamente no Senhor, podemos andar seguros, porque a nossa vida está segura nas mãos do Senhor. A nossa vida está num ambiente, numa condição de que podemos ficar tranquilos, confiados na mão poderosa do Senhor. Você tem andado inseguro pela vida? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. É somente o Senhor que cuida de nós. É somente o Senhor que faz com que aprendamos a depender dEle todos os dias. Irmãos, e como é bom aprender a depender do Senhor. Não tem preço. Lembro-me que, e aqui permito-me compartilhar uma experiência pessoal minha e de Márcia. Quando ali já tendo sido ordenado ao Ministério Pastoral, no ano 2005, e dentro de um processo onde de formação, Márcia estava concluindo o seu doutorado naquela ocasião ali, e eu trabalhando, exercia o ministério biocupacional, passava o dia trabalhando para sustentar a família, e naquela ocasião apenas eu tinha uma renda familiar, e Márcia estudando, terminando seus estudos, seu processo de formação, e quando ela concluiu, começou a trabalhar algumas coisas, e nós colocamos um compromisso diante do Senhor, fizemos um voto ao Senhor, e o compromisso foi o seguinte, que quando ela passasse num concurso público, eu deixaria aquela minha atividade profissional, que eu já exercia há 18 anos, atividade profissional na área de indústria, por conta de uma outra formação técnica que eu tenho, e dentro daquele contexto nós dissemos: Senhor, quando o Senhor abrir as portas para Márcia, eu vou viver exclusivamente do ministério. Esse foi o compromisso que assumimos diante do Senhor, e dentro desse contexto, Deus, como Ele sempre faz, Ele cumpriu a sua parte. Márcia concluiu o doutorado em 2008, aos 28 anos, em junho de 2010, ela passou no concurso da Universidade Federal e foi convocada e assumiu aquele lugar. E Deus cumpriu sua parte. E aí Márcia chegou para mim e disse: Ronaldo, está na hora de você deixar o seu emprego e cumprir a nossa parte. E eu confesso aos irmãos que eu tive no primeiro momento muita resistência, porque sempre fui aquele que assumiu o papel de provedor da casa, trabalhando, sustentando a família, e de repente eu me via numa condição agora de deixar e depender não mais dos meus esforços, na minha compreensão, e depender exclusivamente do Senhor. E eu resisti durante 1 mês, 2, 3, e mais uma vez o Senhor usou Márcia para dizer: Ronaldo, está na hora de cumprir o voto. E ali eu lancei-me nas mãos do Senhor e disse: Senhor, é um novo momento, é uma nova caminhada. Até essa data, eu tinha sobre mim a responsabilidade, de certa forma, a ideia de que eu estava cumprindo o meu papel como provedor, mas ali eu ainda não tinha a dimensão de que, na verdade, o provedor é o Senhor, é o nosso Deus provedor. E aqui, irmãos, entra aquilo que eu chamo o discipulado da renúncia. É você renunciar os seus planos, é renunciar àquilo que você entende que conseguiria com as suas forças, para entender de que Deus está acima de todas as coisas, e quando Ele nos chama, quando Ele nos vocaciona, quando Ele nos ensina, quando Ele nos mostra o caminho, precisamos confiar sem reservas. Ontem tive a oportunidade de, dentro da conferência Movimento que participamos, compartilhar com um jovem pastor, que também, para variar, pastor Wellington, foi meu aluno, né? E dentro daquele contexto, ele também, como funcionário público, compartilhando o seu dilema, dizendo: pastor, eu queria servir mais,
mas minha demanda profissional consome muito tempo e eu não tenho coragem de viver só do ministério. Eu disse: meu irmão, em primeiro lugar, essa é uma decisão sua, porque as consequências serão suas. Mas eu posso compartilhar da minha experiência, que quando nós entregamos os nossos caminhos integralmente ao Senhor, e quando nós, por mais que pensemos que os nossos planos, projetos são bons, os do Senhor são muito melhores. Entrega o teu caminho ao Senhor, lance-se ao Senhor sem reservas, viva o discipulado da renúncia. Sim, irmãos, porque se não estivermos dispostos a renunciar, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor, não somos dignos de viver o discipulado de Cristo. Todos nós, irmãos, precisamos tomar decisões, todos nós precisamos nos posicionar em termos de compromisso com Deus. Qual é a posição que você precisa tomar? Qual é o compromisso que você precisa assumir nessa manhã com o Senhor? Saiba que os pensamentos de Deus são muito melhores e maiores que os seus. Sim, irmãos, porque quando nós entendemos isso, nós estamos nos submetendo ao processo de Deus. Sim, irmãos, porque na vida cristã, na vida com Deus, há um processo. Deus, Ele nos salva com um ato perfeito, e o ato não é nosso, foi de Cristo na cruz do Calvário. Ele, quando ali deu a sua vida por todos nós, aquele ato foi um ato perfeito. Somos salvos, e uma vez salvos, para sempre seremos salvos. Mas não estamos falando sobre isso, estamos falando sobre o processo da vida cristã, que é a renúncia diária. Sim, a submissão ao processo de Deus. E muitas pessoas, irmãos, elas não querem viver o processo, elas querem viver o resultado, mas não querem viver o processo. Elas olham muitas vezes ali para os colegas de turma que concluíram a faculdade juntamente com ela, e vê aquela pessoa numa posição hoje privilegiada, mas elas não observam, não querem olhar ou não querem observar que aquela pessoa passou horas, dias, anos, dedicando-se várias horas do seu dia se preparando para passar naquele concurso, mas elas só olham o resultado, mas não querem ver o processo. Elas muitas vezes veem colegas que compartilhavam a juventude ali, e hoje estão na posição ministerial, servindo ao Senhor como pastores, ministros de adoração, como missionários, e elas dizem: mas por que essa pessoa está vivendo isso? É um processo, irmãos. Todos os dias na dependência do Senhor, renunciando seus próprios interesses, seus próprios projetos pessoais, para dizer: Senhor, toma minha vida em Tuas mãos, faz de mim o melhor processo em Tuas mãos. Sim, porque todos nós somos diariamente desafiados pelo Senhor a viver essa jornada. E como é bom, irmãos, viver os processos de Deus na nossa vida. Como é bom depender do Senhor todos os dias. Recentemente, os irmãos sabem que tive o privilégio de visitar os nossos filhos, que estão ali em Buenos Aires, e Gustavinho está num outro momento dele, está morando agora sozinho, no apartamento, e dentro daquele contexto ali, nós não tínhamos condições de organizar todo o lugar para ele, então a gente priorizou o apartamento, fazer a locação do apartamento, enfim, dentro de um contexto, e o contexto lá da Argentina agora, enfim, a economia dolarizada, a coisa mudou bastante, muitos brasileiros voltando, enfim, um cenário bastante adverso quando nós comparamos com alguns anos atrás. E quando eu estive ali, e cheguei naquele lugar e vi o apartamento que ele estava ali, e apenas um colchonete no chão, era o lugar que ele dormia, e não tinha mais nada dentro do apartamento, porque nós não tínhamos condições naquele momento, fazer. Eu confesso aos irmãos que as lágrimas desceram. Eu dizendo: Senhor, por que meu filho está aqui? Podendo estar comigo, temos um apartamento, uma casa, um ambiente seguro, confortável para ele, por que ele está aqui? E ali fiquei orando ao Senhor: Senhor, dá-me condições de poder dar uma situação mínima aqui de mobília para esse apartamento. E vinha pensando sobre isso. E essa semana, irmãos, Deus mais uma vez nos surpreendeu.
E ali, quando nós entendemos que não éramos nós que iríamos fazer, mas o Senhor, Ele me liga e diz: pai, aqui um irmão da igreja me ligou, me chamou lá, e teve uma situação de alguém que estava no apartamento, que foi embora, ele está doando todos os móveis para mim. E eu disse: Senhor, não somos nós, é o Senhor. Mas é confiar no Senhor, é viver os processos de Deus. É entender, irmãos, que quando nós nos submetemos à vontade de Deus e ao discipulado e às promessas do Senhor, as coisas acontecem. O Senhor Jesus Cristo falando aos seus discípulos, registrado no Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 7, nos diz: o que eu faço agora, não compreendes, mas depois entenderás. Algumas decisões, irmãos, que nós precisamos tomar na vida, decisões de compromisso, muitas vezes requer de nós algumas atitudes que nós não entendemos na hora, mas no tempo próprio de Deus, o Senhor fará com que tenhamos a plena compreensão do que está acontecendo, porque Deus tem sempre o melhor para o seu povo. Muitas vezes nessa caminhada há sofrimento, muitas vezes nessa caminhada há renúncia, muitas vezes nessa caminhada há provações, mas ao final, assim como o povo viveu 40 anos no deserto, mas chegou à terra prometida, ao final, a promessa e os propósitos de Deus serão cumpridos em nossa vida. Vivamos, irmãos, os processos de Deus, vivamos os projetos de Deus, porque sempre os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, porque Ele é soberano, porque Ele é justo, porque Ele é eterno, porque Ele é bom. Sim, quando não entendemos os caminhos do Senhor, estamos à deriva, como um barco que está à deriva do mar, mas quando compreendemos que sim, Ele é o nosso guia, a nossa bússola, Ele nos levará ao porto seguro, à sua presença. Nesta manhã somos desafiados pelo Senhor a mais uma vez reafirmar o nosso compromisso com Ele, a dizer: Senhor, a minha vida é Tua, os meus projetos são Teus, as minhas decisões pertencem a Ti, Senhor. Dá-me a sensibilidade, dá-me o entendimento espiritual para que eu tome as melhores decisões, para que eu viva o processo do Senhor na minha vida, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Que essa seja, meus irmãos, a nossa oração, que as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando estava na iminência de ser levado ao Gólgota, a cruz, quando Ele ali tinha a dimensão na sua onisciência do sofrimento que Ele passaria, mas que as palavras de Jesus sejam as nossas palavras, que não seja feita a minha vontade, mas que seja estabelecida a sua vontade, a vontade do Senhor na minha vida, porque a vontade do Senhor, ela é sempre boa, agradável e perfeita. Que Deus nos abençoe com a Tua santa e soberana palavra, que o Senhor nos ajude, nos oriente a sempre tomarmos as melhores decisões, a que os nossos pensamentos estejam sempre cativos à vontade do Senhor, pois se assim, irmãos, fizermos, certamente teremos uma vida abençoada, um processo exitoso e um discipulado que vai inspirar outras vidas. Fiquemos em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor. Após essa oração, nós estaremos louvando a Deus com o pós-lúdio cantado. Mas antes de orarmos, eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos nesse momento, pudesse refletir, pensar sobre essas palavras que aqui foram proclamadas, anunciadas no poder do Espírito Santo. Sim, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os pensamentos de vocês, não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, porque os caminhos do Senhor e os pensamentos do Senhor são muito maiores e melhores. Quais são os projetos que você tem na sua vida? Os intentos? Em que você está investindo a sua vida? Pastor, eu tenho me dedicado muito a
ser aprovado num concurso, ser aprovado num concurso. Louvado seja Deus, excelente intento, projeto, mas submeta isso à vontade do Senhor. Ele conhece seu coração. Não abra mão da comunhão da igreja por projeto algum. Eu conheço várias pessoas, irmãos, e são várias, não são poucas, que nesse intento, nesse projeto, continuaram servindo ao Senhor, trabalhando, envolvidos no ministério e foram abençoados. Eu conheço várias pessoas que disseram assim: pastor, eu vou ficar um pouquinho ausente, estou me preparando aí para um concurso e tal. Faz 10 anos que está se preparando para esse concurso, e o resultado nunca chega. E pessoas que dizem: pastor, eu comecei, estou me estudando aí e tal, e todo dia está na igreja, e Deus abençoa. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sonda o nosso coração. Ele sabe quais são os nossos objetivos, e onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Porque os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Coloque seus projetos nas mãos do Senhor, seus propósitos. Entenda que Deus, Ele tem sempre o melhor para nós. Tem sempre coisas maiores para nós.